Bom dia a todos. É com muita alegria e satisfação que mais uma vez voltamos aqui à Casa dos Advogados, nesse congresso, agradecendo e parabenizando a Comissão de Direito Marítimo e Portuário da OAB, na pessoa do seu presidente, doutor Godofredo. Essa iniciativa merece destaque, o quórum aqui presente justifica a realização anual desse congresso, que traz as nossas perspectivas e atualidades, e há 3 anos nós temos um painel dedicado à navegação de apoio marítimo. A navegação de apoio marítimo, ela é especial, ela é uma navegação jovem, sobretudo se comparada com o longo curso e a cabotagem, o transporte de carga, que a gente remonta aí aos fenícios, e estamos falando de uma atividade que é recente, que é inserida num setor de enorme importância mundial e em especial no Brasil. O setor de óleo e gás continua sendo o setor que mais contribui para os cofres públicos, a arrecadação do setor é significativa, e nós vivemos hoje um novo momento na navegação. Há 3 anos atrás, quando tivemos a primeira oportunidade de fazer uma apresentação sobre o setor de offshore, sobre a navegação de apoio, nós vivíamos um cenário pungente, com mais de 500 barcos operando em águas brasileiras. Esse cenário hoje é diferente, se vivencia uma crise que é mundial, que não é particularidade do Brasil, mas é uma crise que faz com que as empresas sejam obrigadas, então, a modificar suas plataformas, a entender como fazer os seus investimentos, e é nesse cenário que a gente vai apresentar as perspectivas que se tem para a navegação offshore aí no próximo ano. Então, e vou passar agora a palavra ao professor Marcos Vinícius. O professor Marcos Vinícius tem um extenso currículo, e vou tentar abreviar, não desmerecendo, mas são 5 páginas de currículo. O professor Marcos Vinícius é formado em Direito pela Universidade de São Paulo, tem mestrado na Cornell University de Nova York, e Economia e Relações Internacionais na Johns Hopkins de Washington, é ex-bolsista da Organização de Estudos Americanos, experiência profissional em Washington, incluindo o Banco Interamericano de Desenvolvimento e a Occidental Petroleum Corporation, onde trabalhou na área de assuntos governamentais. Também fez parte do Centro Empresarial Latino-Americano da Ernst Young em São Paulo, em Chicago. Presidiu a Medimundo do Brasil, esteve também na área de saúde através da Global Trader International, uma empresa de consultoria. Foi sócio do escritório Cerqueira Leite Advogados em São Paulo, responsável pela área internacional e membro do Conselho de Fraga, Beckerman e Pacheco Neto Advogados, responsável pela área de contratos internacionais e assuntos governamentais. Foi diretor administrativo da Companhia Metropolitana de Habitação de São Paulo, atualmente é conselheiro sênior para mercados emergentes na Providence Group of Companies, leciona Direito Internacional, Relações Internacionais e Negócios Internacionais nos cursos de graduação e pós-graduação da FAP, e também é membro do Conselho Administrativo do Instituto Sócrates Guanais em São Paulo, pesquisador sênior não residente da OCP Policy Center, em Rabat, Marrocos. Em janeiro de 97, será professor visitante da Blavatnik School of Government da Universidade de Oxford. Escreve sobre várias áreas de direito internacional e vai nos abrilhantar com seu conhecimento acadêmico, fechando aqui o painel sobre o apoio marítimo. A pior coisa quando lê um currículo é que a gente tem que parecer inteligente, não é? E não vai ser o caso, Mas, Lilian, aproveitando que o pessoal está falando muito nesse negócio e está falando como informante ou como testemunha, o que você quer que eu faça? Porque se for informante, eu conto uma história, se for testemunha, eu vou fazer aquilo que a gente chama de falar a verdade, né? E a verdade sempre é um pouquinho complicado. Apareceu já o negócio aí ou não? Não. Espera aí, já. Vamos ver. Falou de verdade. Olha lá, vamos pensar assim. O Jorge falou, em 1990, eu passei durante quase 4 anos trabalhando na Occidental Petroleum, em Washington.
que eu até aproveitei para ver, porque quando eu trabalhei, a gente tinha um negócio chamado Stock Options. E eu fiquei feliz de olhar que a Occidental é a 4ª maior empresa de petróleo nos Estados Unidos em matéria de faturamento, de valor de mercado. E, Jorge, em 1999, o preço do petróleo bateu $9. E todo mundo sobreviveu. E o preço histórico do petróleo, se a gente for pensar, é $11. Então, 45 já é uma fortuna enorme. Agora, as empresas têm que se adaptar. Né? $150 é o paraíso, mas a gente tem que entender que quando bate $150, as pessoas começam a procurar alternativas. E os americanos descobriram aquele negócio chamado óleo de xisto. Enquanto você tiver esta possibilidade de uma concorrência, obviamente que o preço do petróleo vai baixar. Não precisamos falar aqui, pensar de outra maneira. Pensa assim, você mora na Arábia Saudita. O que você tem na Arábia Saudita? Com a graça de Deus, você enfia a mão na terra e sai petróleo. Não sai água. Não é? E eles vão querer manter isso o máximo possível e vão querer concorrer nesse sentido. A grande sorte, que eu estava fazendo uma avaliação aqui, o mundo depende 1% do vento, 4% de nuclear, 7% de hidro. Mas na parte de combustíveis fósseis, 24% de gás natural, 30% de carvão e 33% de petróleo. Então, aproveite enquanto está dando. Né? E esse preço vai se manter e pode até baixar. Por essa razão, que você postergar investimentos é complicado. E o que a gente observou? A indústria do petróleo, não sei se vocês já ouviram falar de uma psiquiatra suíça chamada Elisabeth Kübler-Ross. E ela diz que quando a pessoa morre, você tem 5 fases, né? Quando você sofre uma grande perda. E o desembargador estava falando lá do Triângulo das Bermudas, eu estava pensando, poxa vida, quanta gente desapareceu no Triângulo das Bermudas e quanta gente a gente gostaria que desaparecesse, não é verdade? Estava pensando, olhei para o cenário, para o Senado Nacional, pensei, poxa vida, né? No caso de muitos senadores, essa regra aqui não vai aplicar, hein? Então, só para vocês saberem isso aí, né? Político, essas coisas, se tem algum político aqui, desculpa, viu? Verdade, eu me lembro de uma manifestação em São Paulo das prostitutas dizendo, por favor, os políticos não são nossos filhos. Uma faixa, né? Que eles estavam dizendo. Mas olha só, quando a pessoa morre, você pensa assim, tem aquela fase da negação, da raiva, da negociação, da depressão, e no final se aceita, não é verdade? A mesma coisa aconteceu com a indústria do petróleo. Primeira fase, negação. É temporário, não vai durar muito tempo. Pô, estava $150, né? E a gente sabe que petróleo é político. Né? Quer subir o preço do petróleo? Faz uma guerra no Oriente Médio. É só isso que precisa acontecer. Né? É só dar essa estimulada. A Ucrânia tem um problema, o preço do petróleo sobe. É um preço político. Porque o preço do petróleo é barato, a não ser na Petrobras. Mas o preço do petróleo, né, eu trabalhava na Oxy e eu me lembro muito claramente disso. Desculpe, hein, mas é brincadeira, eu fico bravo. Né? Eu falei, ela me deu um olhar assim, pareceu minha mãe me fulminando. Quando eu pensei na minha mãe me fulminando, quando falou alguma besteira. Então, menino, fica quieto. Então, olha só. A gente pensa nessa questão assim, e eu me lembro da Oxy, que o objetivo, em 1999, a Oxy tinha operação na Bolívia, no Peru e no Equador. 3 lugares muito bons para você fazer exploração de petróleo. Mas o objetivo da Oxy, em 2000, era tirar o petróleo a $1,50. Na Arábia Saudita, eles dizem que o break-even é $10. Então, 45 tá bom, como está hoje. E aí o pessoal negou. Depois veio a raiva. Não, é culpa da OPEP. Está produzindo muito. Depois veio a barganha. Se a gente tivesse pensado em retorno e não em crescimento nos últimos 5 anos. Aí veio a depressão, quando olhou para o caixa e não continuou resolvendo, e depois decidiu aceitar. Então já estamos controlando o tempo. Vamos lá. O preço do petrólio, olha lá. 90 a 100 em 2014. Ontem eu estava olhando, está 43 a 45, variando o tipo de petróleo que você tem aí. Então, por que o preço, né, teve aquela elevação extrema que a gente viu? Bem, porque houve redução da produção de petróleo em alguns lugares no mundo. Canadá pegou fogo,
O Irã está há muito tempo fora do mercado, houve a interrupção da Líbia, né? O Gaddafi a Líbia é um grande produtor de petróleo, também desapareceu. E aí você teve uma interrupção de mais de 3 milhões de barris de petróleo por dia, que deixaram de ser produzidos. E isso criou o quê? Uma demanda com preço mais alto. Além disso, olha lá, o que a gente vê nesse quadro aí é que, no entanto, apesar disso, a demanda por petróleo tem subido. E é por essa razão que o preço ainda está alto, né? Não está 11 dólares, não está 9 dólares, mas ele se manteve num patamar superior. E a perspectiva é que, uma vez que o mundo volte a crescer, isso vai melhorar. O mundo esse ano se esperava que crescesse 3,9%, vai crescer 3,1%. Uma das exceções é este país onde nós moramos. A outra coisa, todo mundo prevê um reequilíbrio do mercado, inclusive a OPEP. Só que para este reequilíbrio do mercado tem que se levar em consideração o que vai acontecer como fontes alternativas que sejam efetivamente viáveis. Né? Nós não vamos falar, não vamos trocar, igual o pessoal verde fala, não, vamos trocar petróleo por vento. Né? Não dá para você fazer isso. Vamos trocar o petróleo por solar. Não dá. É impossível você fazer isso. Então, haverá este reequilíbrio de preço à medida que o tempo for passando. E qual é o cenário atual? Bem, a demanda do petróleo vai diminuir um pouco mais, é a projeção, ao menos por um pouquinho do final do ano, não é que a projeção, né? Se esperava um consumo maior, mas não vai acontecer, até porque a economia global diminuiu de tamanho. Se esperava um crescimento de 3,8, vai crescer 3,1, então não adianta, as pessoas com um crescimento menor da economia, consomem menos petróleo. E a previsão, no entanto, é que para 2017 melhore um pouco mais a situação econômica mundial. Aí eu comecei a ver o que o pessoal está falando, né? Aí eu peguei 2 cidadãos, um disse que vai estar 85 dólares, e o outro dizia que estaria 70 dólares no final deste ano. O bom de previsão é que os dois estão equivocados. Né? Parece aquele negócio de você apostar, né? Casa de aposta, o pessoal erra aí a previsão. Então, erraram novamente, não vai chegar nesse valor, a não ser que haja um elemento, né? Uma interrupção de alguma forma inesperada. O mundo está instável? Claro que está instável. Né? Em todos os lugares que a gente olha, tem um pouquinho de problema. Mas, olha só, se a gente olha aqui, vamos pensar, Venezuela vai voltar ao mercado nos próximos tempos? Complicado. Né? Primeiro, o Maduro tem que apodrecer. Né? E olha, não está fácil do Maduro apodrecer, né? Então, a primeira coisa, o Maduro tem que apodrecer. Quando ele apodrecer, 10 minutos é o que falta? Ainda. Estamos no tempo. Tá bom. Então. Está me confundindo aqui, professor. Tá bom, então. Então, resta saber se o Maduro, porque a Venezuela, coitado, quem conhece a PDVSA viu o que o Maduro fez com... Maduro não, o Chaves, né? O que o Chaves fez com a PDVSA. Ele estragou a PDVSA completamente. E a gente olha para outros lugares, Estados Unidos, de alguma forma, muito sabiamente, essa questão dos árabes, a Arábia Saudita decidiu que não quer perder a posição do maior fornecedor de petróleo do mundo. Eles não querem perder essa posição porque eles sabem que tem que matar qualquer outra alternativa que seja contrária ao petróleo. E aí eles têm 2 opções, né? Eles têm 2 grandes desafios quando a gente olha para a Arábia Saudita. Quais são eles? Primeiro, impedir que a indústria do petróleo de xisto, do óleo de xisto, consiga criar grandes problemas. Preço, o break-even point da empresa do óleo de xisto ainda está em 40 dólares. Então, enquanto estiver assim alto, é um desincentivo de você continuar e produzir em larga escala o xisto. E a segunda questão, que é o segundo desafio, você tem até um desafio cultural, né? É impedir que o Irã se transforme num grande produtor de petróleo. Por quê? O Irã é persa, é xiita, a Arábia Saudita é sunita. Os dois são os 2 grandes inimigos do Oriente Médio. Então, você tem historicamente um conflito entre os dois. Então, é até uma questão de reafirmação do poder regional. Aí, o que as empresas têm que fazer? Primeira coisa, cortar custo.
Né? Toda empresa que cortou o custo tem que saber que quando diminui o tamanho do cinto, né, quando você tem que apertar o cinto, e precisa fazer isso. Né? Então tem que cortar o custo. Eu até fiquei com pena, né, porque eles falaram, não, estão cortando o osso. Por 45, dá para cortar muito osso ainda tem tutano aí que dá para cortar. Mas, lembrando também que você não pode cair a tal ponto que vire um desincentivo, né, a busca de novos campos de exploração. Tem que forçar os fornecedores a reduzir os preços, né, esperar por preços melhores e, na última solução, se minha mãe me lembra, quando você não consegue resolver nada, começa a rezar. Né? Reza e espera que algum milagre aconteça. Então, e esses milagres, vocês sabem que isso também está muito atrelado, para quem estuda geopolítica, está muito atrelado também como a situação fica dentro dos Estados Unidos. Né? O presidente Trump seria bom em alguns aspectos para a indústria do petróleo, se nós pensarmos geoestrategicamente. O futuro, bem, não pode esperar muita coisa dos Estados Unidos, embora a situação da economia americana tenha melhorado. Eles são os grandes consumidores de petróleo no mundo, têm autossuficiência em muitas áreas, ainda são viciados em petróleo, mas quanto mais devagar a economia americana recupera, menor a possibilidade de aumento da demanda. A Ásia vai crescer. Né? E uma das coisas interessantes é que a China também vai crescer. Eu não sei se vocês viram, os chineses mudaram aquela política de ter só um filho. Quando você passa a ter 2 filhos, o que você pensa? O que você pensa? 2 carros. Não é verdade? Né? 2 carros, 2 bocas, tudo isso implica um aumento do consumo do petróleo. É uma questão aí demográfica que tem um impacto econômico. Nós não podemos esquecer que o crescimento econômico ou vem da tecnologia ou vem do crescimento demográfico. São 2 coisas importantes aí. E aí a gente observa que o preço tenderá a se assentar em razão disso. A produção, no total da produção norte-americana declinou. O que se observa aí é que algumas empresas, em razão da crise, também se tornaram mais fortes. E aí eu penso no Brasil, né? Como é que está a situação do Brasil? Bem, parece que nós temos aqui a questão de que a Petrobras não é para ser privatizada, não é? E nós cometemos um erro, que foi um desastre para o Brasil, que foi querer trocar o sistema de concessão por partilha. Eu sei, todo aquele silêncio profundo começa a me deixar preocupado, eu tenho 2 minutos. Nós passamos 5 anos discutindo uma coisa que não aconteceu. O que eu gosto do país é Deus realmente é brasileiro. Só pode. Porque a gente passou 5 anos discutindo para montar um fundo que é para educação e o fundo não tinha dinheiro mais porque não aconteceu tudo aquilo que se esperava. Né? Então, ao invés de colocar o carro para funcionar e vamos explorar o mais rápido possível, a gente ficou discutindo, aí a gente descobriu que o negócio não estava funcionando mais. Começaram a discutir a 150 até em 43. Se continuar discutindo, vai para 10. Né? Então, tem que tomar esse cuidado. A regra do conteúdo local, eu sei que alguns vão reclamar disso, mas também é outra besteira que a gente fez. Não sabe fazer compra. E aprende, copia. A Coreia se fez assim. E eu garanto que alguns de vocês têm um Azera, tem um Hyundai, tem televisão da LG, tudo copiado. Não sabe fazer? Compra e copia. Não tenta começar esse processo aí porque é besteira. E todas as vezes que a gente tentou copiar, a gente se deu mal. É só olhar o impacto da substituição de importações no Brasil, o impacto negativo e o quanto custou. E o estudo que ninguém fez até hoje é quantas das empresas que foram protegidas pelo governo, a exceção da Embraer, efetivamente se transformaram, continuam na mão de brasileiros e são competitivas internacionalmente. Esse estudo ninguém faz, porque aí você vai ver o impacto negativo que foi essa política. E, por fim, é necessário que a gente, e aí concluindo, aceite esses desafios. Por quê? Porque o Brasil é um país que tenderá a crescer, nós ainda gozamos de um bônus demográfico importante, né? O brasileiro ainda está naquela taxa de crescimento equivocada, a gente deveria estar crescendo, ter uma taxa demográfica maior, de 2
2,3 ou 2,4, nós estamos em 1,8, 1,9 no nível do Canadá, o que realmente faz com que o Brasil incorra um grande desafio, que é o fato de ele ficar velho antes de ficar rico. Isso é um problema que a gente tem que pensar. Então, analisou a indústria do petróleo, quais são os desafios? Bem, a gente precisa começar a produzir, precisamos aproveitar enquanto as pessoas estão produzindo e o petróleo é viável. E é uma energia renovável, tudo isso, tem todos esses fatores positivos. Só que não podemos esquecer nunca desses elementos externos que nós não estávamos contando. Se vocês observarem, quando os americanos começam a desenvolver o óleo de xisto, automaticamente houve um desengajamento dos Estados Unidos do Oriente Médio. E quem levantou essa bandeira? O Benjamin Netanyahu. Então, quer produzir? Vamos fazer isso o mais rápido possível e vamos facilitar, né? Tirar todas essas amarras que às vezes a regulação, o Estado, algumas coisas que são históricas nossas, de alguma forma impedem que a gente cresça o mais rápido possível. Então, concluindo, é isso que eu queria falar hoje. Eu sei que eu sou um grande fã da indústria do petróleo, passei alguns anos nela, gosto muito, acho que tem um tremendo potencial, mas que nós temos que saber correr, porque quando a gente está dormindo, lembre-se sempre, um amigo meu dizia, quando você está dormindo, o chinês está acordado, né? E quando você vai acordar, o chinês continua acordado, porque eles têm 1,5 bilhão de chineses para ficar acordado, né? Então, a concorrência e a competitividade hoje em dia não é só de países, não é só de empresas, ela é competitividade de estados. E se o seu estado não é competitivo, aí você começa a ficar na rabeira. Muito obrigado. Bom dia a todos. Meu nome é Alexandre Arneiro, sou advogado em São Paulo, não na área marítima, na área previdenciária, e sou mestrando em Direito Internacional na PUC de São Paulo. Minha pergunta é dirigida especialmente ao professor Marcos Vinícius, mas também aberta aos demais membros da mesa. O senhor chegou a comentar sobre o projeto de lei do Senado, 4567, 2016, que retira a obrigatoriedade de atuação da Petrobras como operadora única de todos os blocos contratados pelo regime de partilha de produção em áreas do pré-sal. É um assunto que vai ser discutido esse ano, é um assunto polêmico. Existem vetores ideológicos na discussão desse assunto. E, digamos que, argumento das posições contrárias a esse projeto está a questão da soberania do país e até mesmo o fundo criado, né, para a educação. Como os agentes privados estão preparados, estão se posicionando contra esses argumentos, né, de ordem ideológica. Esse projeto vai afetar o fundo da educação e em que medida permitirá ao Brasil nos próximos anos mais competitividade e investimentos? Claro. Quer juntar mais alguma? Ou... Não. Uma por vez. Após a resposta, o Jorge também quer. Não. Obrigado pela pergunta. Pessoal, qual é o problema do sistema de partilha que a gente usou? Ele parte do pressuposto que você quer utilizar o petróleo como um instrumento de poder. Entenderam? Tanto é que o Lula saiu por aí dizendo, não, agora o Brasil vai ser importante internacionalmente. E a gente quis usar o petróleo achando, primeiro, com aquela alegação de que o petróleo é instrumento de soberania nacional, coisa parecida, quando o que importa é que alguém venha, explore e pague para você o dinheiro que você precisa, né? O Rio de Janeiro está sofrendo um problema enorme porque o número de royalties caiu. E caiu por uma razão óbvia, né? O preço do petróleo caiu, eu não tenho aquilo que eu podia estar produzindo, eu não estou produzindo. Então, você querer achar que o petróleo, ou então disse o passaporte do século XXI,
Não sei se vocês lembram disso, passaporte para o futuro. Triste e negro, nesse sentido. Porque você querer basear todo o programa educacional do Brasil em uma commodity é desconsiderar os ciclos que essa commodity passa. E é um equívoco você pensar que essa commodity vai se manter a $150 ou 45, sendo que ela já teve 9. E quando tinha 9, eu juro, o meu 401k americano não valia nada. O meu chefe dizia, olha, ele comprava papel higiênico e dizia, olha, vale mais do que as nossas ações da Oxy hoje em dia. Mas ele olhou para mim e falou, você é jovem, um dia vai valorizar bastante. E quando bateu 150, eu era o cara mais feliz da face da Terra. Só que burro, pensei que ia subir um pouquinho mais, né? Aquela ambição humana de achar, não, agora vai bater 200, né? Aí 45 ainda estou vendendo com lucro. Então, não é uma questão petróleo, isso que é o problema às vezes que a gente tem no Brasil, é entender algumas coisas sob um ponto de vista ideológico, quando não é ideológico, é comércio, né? É dinheiro, é você pegar o setor e trazer mais empresas para cá, porque você tem toda uma derivação que vem ao redor disso. Se nós fôssemos aplicar a mesma lógica ao setor automotivo, todo mundo estava andando de Gurgel aqui no Brasil. Não é verdade? E olha o impacto, né? Nós nem temos indústria nacional de automobilismo, quando a gente vai pensar assim, puramente nacional, mas olha o impacto que as empresas automotivas criaram no Brasil. Né? Então, esse argumento que você usa ideologicamente nesse setor não funciona. A mesma coisa a gente fez, e esse erro não foi só do Lula também. O próprio Fernando Henrique fez essa mesma questão quando foi discutir a área de livre comércio das Américas. Né? De repente virou aquela coisa ideológica. Então a gente coloca ideologia em alguma coisa que tem que ser prática, pensando no quê? Como é que eu faço esse negócio dar dinheiro enquanto dá para ganhar dinheiro com ele? Porque pode ser que algum gênio desenvolva alguma partícula de hidrogênio ou outras coisas, a gente sabe que petróleo não é só combustível, né, tem uma utilização muito maior do que isso, mas que de alguma forma transforme aí a indústria de uma maneira diferente. Então, o debate, a discussão tem que ser no sentido de que vamos facilitar para poder produzir o mais rápido possível, ser um país atrativo. Mas uma coisa importante, e aqui eu queria comentar isso, nesse sentido, o investidor estrangeiro ele só se atrai por uma coisa, que é a garantia do marco regulatório. Então, a primeira coisa que você tem que saber fazer é um marco regulatório decente. Segundo, instituições. Mas instituições não são prédios. Instituição é você ter uma regra e seguir a regra. Não tentar interpretar a regra de maneira dupla. Entendeu? Então, isso é o que vai abrir, esse é o trabalho dos advogados, particularmente, de manter o quadro institucional, dizendo, olha, tem a regra, tem que se cumprir da regra. Não vamos fazer exceção na regra, porque quando você faz exceção, você tira todo o elemento de segurança. E vocês sabem que qualquer contrato é baseado no quê? Na boa-fé. Se eu tirei, quem tem que me dar boa-fé e a garantia da boa-fé é o Estado, não está dando, não vai funcionar. Então, voltando para responder, o elemento ideológico, se nós não soubermos retirá-lo dessa equação, nós vamos começar a pensar que petróleo é instrumento de poder e que é o passaporte para o futuro, sendo que o futuro, a maior parte das pessoas nem pensa tanto em combustíveis fósseis como uma grande coisa do futuro. Então é isso que a gente tem que ter muito claro. Vamos ganhar dinheiro agora, enquanto dá para fazer isso, e vamos tornar isso o mais efetivo possível. Obrigado. Pastores, obrigado. Vou passar a palavra à Lilian para o nosso encerramento. Bom, muito obrigada a todos pela atenção da audiência. A gente pode concluir que o painel foi importante, que houve esclarecimentos. Saímos daqui com uma reunião de trabalho já com a agência reguladora, aqui nessa casa, dentro da comissão, para tratarmos dessas questões que são polêmicas. A gente já sabia, né, Flávia? Quando falamos a respeito, a Flávia me disse, vou falar de circularização e bloqueio. O mercado está tenso. O mercado está tenso. Precisamos nos ajustar.
Então, muito proveitosas as palavras e espero que todos continuem ao longo do dia aqui com os demais painéis, que tenho certeza serão igualmente interessantes, convidando aí a todos a 10 minutos de coffee break, porque alongamos o nosso tempo, como de hábito. Então, agradeço novamente. Vamos lá? Obrigado novamente.